Olá a todos, o meu nome é Ana Carneirinho e hoje falaremos sobre fenómenos acústicos. O som propaga-se através de ondas mecânicas. Quando essas ondas encontram um obstáculo, três fenómenos podem ocorrer: a absorção, a refração e a reflexão. A absorção acontece quando parte da energia da onda é absorvida pelo obstáculo. Acontece bastante quando o obstáculo é um isolante acústico. Superfícies rugosas e porosas são geralmente isolantes acústicos, como por exemplo a cortiça, a esferovite ou material têxtil. A refração ocorre quando o som atravessa o obstáculo. Finalmente, pode ainda ocorrer a reflexão, que é quando parte da energia do som é reenviada para o meio onde o som se propaga inicialmente. São geralmente bons refletores de som as superfícies polidas e rígidas, como, por exemplo, a pedra. Os três fenómenos podem ocorrer em simultâneo, mas é geralmente possível perceber que um desses fenómenos é predominante numa dada situação. Por exemplo, e levando em conta apenas os fenómenos de absorção e de reflexão. Se a reflexão for predominante, o que é geralmente verdade em obstáculos de vidro, metal ou pedra, a absorção, embora ocorrendo sempre, é baixa e o som refletido terá uma intensidade próxima do som incidente. Já se a absorção for predominante, o que é geralmente verdade em obstáculos como a cortiça, a madeira, a esferovite, tecido ou papel, uma percentagem importante do som é absorvida e o som refletido é muito pouco intenso, muitas vezes até inaudível. A ocorrência da reflexão do som pode dar origem a dois outros fenómenos, a reverberação e o eco. A reverberação ocorre quando um som sofre múltiplas reflexões nas paredes de um obstáculo, o que resulta num prolongamento do som emitido inicialmente. Este fenómeno, a reverberação, é importante na acústica de espaços como salas de espetáculos ou de igrejas, mas é também importante nos instrumentos musicais, onde a caixa de ressonância, como por exemplo a estrutura de uma guitarra, aquela estrutura em madeira, é fundamental para o prolongamento e ampliação do som. O eco ocorre sempre que o som refletido por um determinado obstáculo regressa ao emissor num intervalo de tempo igual ou superior a 0,1 segundos, que é o tempo necessário para que o ouvido humano distinga o sinal emitido do sinal refletido. Como parte do som é sempre absorvida, o eco tem sempre uma intensidade inferior ao som emitido. E qual a distância mínima a que tem que estar um obstáculo para que possamos ouvir um eco? Portanto, vamos usar como referência a velocidade do som a 20 graus Celsius, que é de 343 metros por segundo, e vamos pensar como é que um observador, que está aqui, a que distância tem que estar o obstáculo para que este observador emita um som e ele seja refletido de forma a que entre o emitido e o refletido se passe um tempo mínimo de 0,1 segundo. Ora, o som, quando é emitido e quando volta a refletir, anda a uma distância igual a 2D. Assim, se a velocidade do som é 343 metros num segundo, nós queremos que ele ande duas vezes aquela distância em 0,1 segundo. Portanto, duas vezes a distância é igual a 343 vezes 0,1 a dividir por 1, o que dá, naturalmente, 34,3 metros. Ora, mas isto é duas vezes a distância, porque é a distância que o som percorre, uma para um lado e outra para o outro. E o que nós queremos saber é a distância a que está o obstáculo. Portanto, a distância a que está o obstáculo é metade desse valor, 34,3 a dividir por 2, o que é 17,2 metros, que vamos arredondar para 17 metros. Portanto, concluímos que um obstáculo tem que estar pelo menos a 17 metros para que se possa observar o fenómeno de eco. Em resumo, os fenómenos de reverberação e de eco resultam da reflexão do som na superfície, mas distinguem-se porque só no eco é possível ouvir distintamente o som emitido e o som refletido. Na Wikipédia é possível ter acesso a alguns ficheiros áudio que nos permitem distinguir a reverberação do eco. Num primeiro áudio, vamos ouvir o som do instrumento sem o fenómeno de reverberação associado. Agora vamos ouvir o mesmo instrumento, mas com o fenómeno de reverberação. E agora vão verificar o efeito de prolongamento que se observa. Finalmente, vamos ouvir o mesmo instrumento, mas observando-se eco.
e o que ouvimos é a repetição do som cada vez com uma intensidade mais baixa. Espero que a sessão vos tenha sido útil e até à próxima!